Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Está na hora do nosso quadro Entre Pais e Filhos, aqui da 316, né? Nossa querida missionária Márcia Doneda já está preparada, já está pronta aqui para a gente poder bater esse papo a partir de agora sobre família. Toda quinta-feira tem, né? Às 3 da tarde, aqui na nossa rede 316. E eu quero, inclusive, dar as boas-vindas a todo mundo que já está mandando mensagem aqui, né? Mandando alô, registrando participação pelo nosso WhatsApp. Brigadão todo mundo que está aqui no Zap. Deus abençoe vocês. Fiquem com a gente. E já se preparem também para mandar a tua pergunta, o seu comentário aqui em relação ao nosso assunto de hoje, viu? As 7 necessidades básicas da criança. A gente está seguindo essa nossa série de programas aqui com a missionária Márcia Doneda, e hoje o tema é: os filhos precisam de Deus. Missionária Márcia Doneda, seja bem-vinda, graça e paz, minha irmã. Tudo bem contigo aí? Boa tarde, Nayan. Graça e paz, meu querido. Tudo bom, graças a Deus. Está tudo certinho. E você, tudo bem por aí? Tudo certo, tudo tranquilo. Estamos aqui num tempinho bom aqui em Pedro Canário. Não é muito normal, nós está fazendo um friozinho aqui, rapaz. Tava até caindo uma chuva há pouco, né? Pedro Canário é sempre um clima mais quente, né? E hoje está fazendo um friozinho legal. Nem com ventilador tô ligado aqui, nem nada. Porque a temperatura aqui tá legal. Para nós é frio, né? Para nós é frio. Tá aqui, deixa eu ver como é que tá a média aqui, a temperatura aqui. Tá 26, 25 por aí. Então, para nós aqui já é um frio. Mas como é que tá aí em Campo Grande? Aqui em Campo Grande está um sol gostoso, está um clima muito bom também. Estamos na média aqui de 28 graus. E está tá fresquinho. Agora o auge do dia hoje, esse clima, mas pela manhã estava friozinho, à noite, tardezinha também já dá uma caída bem mais na temperatura. Mas está muito, muito agradável, graças a Deus. Eu estava conversando com o pastor William agora mais cedo, né? E a gente, aqui na 316, vai estar num evento lá no estado do Rio Grande do Sul, mês que vem. A gente vai lá cobrir esse evento. E aí eu falei assim, e aí o pastor falou assim: Nayan, ó, se prepara aí, leva roupas de frio, né? Porque aí eu fiquei pensando assim, caramba, tô ferrado, porque em Pedro Canário não faz frio. Eu não tenho roupa de frio. Eu tenho que arrumar aqui de algum jeito aqui uma roupa de frio, porque eu não tenho, sinceramente, não tem nada de frio aqui. Mas, enfim, vamos tentar providenciar isso aí. Ó, hoje nós temos a sequência do nosso... Sim, vou ter que alugar, não tem problema. Vou pedir emprestado aqui, vou fazer alguma coisa. Comprar alguma peça aqui para não passar vergonha lá, né? Não ficar batendo queixo lá no meio dos outros. Tá certo, mas Deus abençoe vocês e abençoe também o tempo lá. Amém. Vamos lá, necessidades básicas da criança. É o último tópico hoje, missionária? Isso, hoje o último tópico. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade da criança. Os nossos filhos precisam de Deus. Nós vamos falar sobre esse último tema. E já também se preparando para o próximo tema, que a semana que vem nós vamos falar sobre o modo como os pais veem a Deus reflete na criação dos seus filhos. Então, um tema muito importante também. Interessante, maravilha. Então vamos nessa, 3h10, já vou soltar a vinheta. Maravilha, 3h10 no horário de Brasília, tá valendo mais um Entre Pais e Filhos aqui na sua rede 316, então aumenta o volume, você que está no aplicativo, no site, você que está no YouTube, seja bem-vindo, vai compartilhando com todo mundo aí, já clica aí no joinha para deixar o seu like,
Se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, clica no sininho para receber as notificações e venha fazer a tua pergunta, né, o seu comentário, registre sua participação aqui no nosso chat, tá bom? Vamos lá, 3h10 no horário de Brasília, os filhos precisam de Deus. Pode conversar, é isso fica mesmo, à vontade. Nayan. Produção é você, missionária. Maravilha! Obrigada, Nayan. Quero cumprimentar também todos os nossos queridos ouvintes da 316. Uma Terezinha de Angélica, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço, minha querida. Saudade também. Da família, toda essa família 316. Você que está nos ouvindo, acompanhando também pelo YouTube. Nayan, hoje nós temos um desafio. Na segunda questão, nós vamos compartilhar um pouquinho sobre 3 parábolas. E eu vou pedir para que os ouvintes também possam fazer essa participação especial aqui, tanto no YouTube e também pelo o WhatsApp da Rede 316 e compartilhando também seu posicionamento, compartilhando a sua visão em relação a essas parábolas que nós vamos partilhar hoje sobre ensinando sobre Deus, né? Bom, hoje é o último tópico dessa série, os filhos precisam de Deus. Nós já falamos que os nossos filhos precisam de significado, de um sentido de significado. Falamos que os nossos filhos precisam de segurança, de aceitação, de serem amados, de amar e serem amados, de elogios. Semana passada nós falamos que os nossos filhos precisam de disciplina e hoje nós vamos falar que os nossos filhos precisam de Deus. Começo com o Salmo 127, versículo 1, onde traz para nós uma grande reflexão, né? Eu acredito que todos os versículos da Bíblia, cada um deles tem um ensino, e é muito importante que o nosso coração, a nossa mente estejam ensináveis a ouvir as palavras de Deus. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, também nos afastamos do amor do Pai. E é esse amor que nos faz ter condições de ter paciência, perseverança para ensinar os nossos filhos. Bom, Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Gente, que versículo, principalmente nesse tema que nós estamos falando hoje, né? Se o Senhor não for o construtor da casa, então a base sólida deve ser Jesus, deve ser nosso Deus. Então será inútil trabalhar na construção, né? Na conclusão, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema aqui também. Mas, muitas vezes, Nayan, nós negligenciamos as necessidades espirituais e principalmente as preocupações das crianças, né? Conta-se que uma criança, ela foi para a igreja junto com o pai e com a mãe. Chegou lá, o líder religioso fez uma oração somente pelas necessidades do pai e da mãe. E essa criança de apenas praticamente 7 anos chegou em casa e disse: por que é que ele não orou por mim? Será que eu sou tão ruim assim? Será que eu não... Essa criança estava praticamente dizendo que a sua necessidade sobre Deus era muito grande. E ela não estava se considerando tão importante quanto o papai e quanto a mamãe. Por que ele não orou por mim? Só orou pelo pai e pela mãe, ela estava dizendo. E outras vezes também, Nayan, nós podemos, meus queridos ouvintes, nós fazemos também, nós temos algumas ações que são vistas como prejudiciais quando nós um dia formos apresentar a Deus para os nossos filhos ou nossas crianças, em muitas situações a forma de falar, a forma de compartilhar acaba sendo prejudicial e ao invés de trazer para perto de Deus, nós levamos as crianças para muito longe de Deus. Uma delas é quando, na verdade, nós falamos e muitos professores de escolas bíblicas, muitos pais cristãos têm essa fala que se você faz isso, meus queridos ouvintes, você reflita sobre essas ações. Talvez papai, mamãe, vovó, né? Falou assim: olha, Deus não gosta quando você não se comporta bem. Deus não gosta de você quando você não se comporta bem. Outra situação, se
Se você for sempre bom, você vai ir para o céu. Então, a gente já começa errado, focando na pessoa. Quem é que não faz? Quem é que é perfeito? Não existe ninguém perfeito. Então, se você focar na pessoa, no você ou se você, então essas são algumas, vamos dizer assim, algumas declarações que estão condicionadas à pessoa e a gente comete um crime se nós fizermos isso, condicionar a criança a ter essa situação, né? Eu conheço crianças, hoje adultos, que quando pequenos, os pais falavam assim, olha, Deus não gosta de você porque você está fazendo isso. Olha, Deus vai castigar você porque... Então, assim, quando iam falar sobre Deus, ou ler a Bíblia, ou assim... ou outra ação, a criança, ou talvez até o adolescente, tinha um repúdio, porque associava Deus com aquela pessoa que sempre vai estar julgando, culpando, né? Então, isso é muito perigoso no nosso relacionamento com as crianças. Às vezes nós falamos, mas eu passei a minha vida inteira falando de Deus, falando de Deus. Esse é o problema. É o que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, Nayan. O que, na verdade, nós temos muitas passagens na Bíblia que falam sobre relacionamentos entre pais e filhos. E poucas, se você pode perceber, eu já estou na sétima leitura da Bíblia toda, e você pode perceber que as escrituras sagradas dão poucos espaços falando sobre a criança. Então, o que quer dizer? E temos tantos mais riquíssimos materiais, textos que realmente fortalecem aí o relacionamento entre pais e filhos. Porque, na verdade, as escrituras sagradas nos advertem que os pais é a pessoa certa, o tipo certo de pessoas que precisam realmente ensinar as crianças a crescerem amando e servindo a Deus. E a gente pode conferir isso nos primeiros versículos ali de Deuteronômio capítulo 6, né? Que diz que essas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Deus está falando, não é para a criança, Deus está falando para os pais. Então, se essas palavras estiverem no coração do pai e da mãe, que são os responsáveis por viver o ensino, não só ensinar, mas viver, essas palavras estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda nas testas, na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Isto é, o tempo todo. Deixa a palavra de Deus, as escrituras sagradas, deixam muito claro que a responsabilidade é do pai. O relacionamento que os pais têm para com Deus é que refletem na formação da vida dos seus filhos. Isso é lindo demais. Os pais receberam de Deus esse privilégio, essa alegria, essa responsabilidade tão prazerosa, imensa, porque é transmitido pelo amor, não por imposição, por força, por medo, né? Mas sim por amor. Então, os filhos vão ver no pai, vão ver na mãe, vão ver em casa, o tempo todo. Não é só no devocional da família, não é só no manancial que vai ler o manancial, não é só no domingo pela manhã que vai na igreja, entende? As crianças, muitas delas crescem com uma aversão. Isso acaba sendo um desserviço quando nós falamos e não vivemos. Na verdade, o que Deus está direcionando para nós hoje é isso. E foi isso que nós sempre temos dito aqui, né, Nayan? É isso que a gente sempre temos dito. A responsabilidade é dos pais. É isso aí. Bom, 3h20 agora, deixa eu só mandar um abraço para a tia Sidoca, lá de Alto Taquari, que tá ligadinha na 316, mandou alô aqui pelo WhatsApp. E o nosso irmãozinho Marcos Vinícius também, de São Sebastião, lá em São Paulo. Ele tá mandando abraço para Flávia, né, que tá inclusive baixando lá o aplicativo da rádio agora. Obrigado, viu, Flávia, pela sua companhia, seja bem-vinda. E tem a galera também aqui do chat, né?
a Neidiana, que está aqui com a gente, né? Que é lá de Feira de Santana, na Bahia. Tem a Marcilene, a Ângela Pedroso, a Teresina, né? Terezinha, na verdade, lá de Angélica, no Mato Grosso do Sul. Marluce Maria, Elizabeth também está aqui com a gente. Obrigado, Elizabeth. A irmã Luziete Gomes também está aqui sintonizada. Então, a turma boa chegando junto com a gente aqui no chat do YouTube. Deixa o like aí, viu, pessoal? Clica no joinha que é importante demais. Então, vamos seguindo aqui com o nosso papo. Quem chegou agora, a gente está tratando aqui sobre essas necessidades básicas da criança e hoje, de forma muito especial, o tema Os Filhos Precisam de Deus. Eu queria que você compartilhasse com a gente agora, irmã Márcia, alguns princípios bíblicos que afirmam a responsabilidade dos pais em ensinar os seus filhos aí sobre Deus. Muito bem. Eu quero só pontuar dois desses princípios bíblicos, né? Nós já vimos um pouco desses princípios agora, compartilhando sobre Deuteronômio capítulo 6, né? Mas a Bíblia ensina que, em primeiro lugar, os próprios pais devem ter essa comunhão com Deus, né? Então, Deus disse a Abraão, um outro versículo que está aqui em Gênesis 18, Deus disse a Abraão, pois o escolhi para que ordene a seus filhos e se conversem no caminho do Senhor, e se conservem no caminho do Senhor, né? O pai, ele não pode simplesmente dizer ao seu filho, vai, segue a Deus. Não basta conhecer a Deus, não basta mostrar o caminho de Deus, mas, na verdade, os pais, eles precisam também seguir o caminho. Então, veja só, conhecer, mostrar e seguir. Então, são 3 verbos que compõem essa transição desse amor, desses ensinos, e que sejamos a ponte, né? Para que sejamos a ponte, nós como pais sejamos a ponte para que os filhos possam conhecer a Deus. Os pais que, na verdade, só contam, porque tem pais que contam histórias, né? Falam sobre testemunhos, contam sobre os milagres, fatos religiosos, né? E depois, o que fazem? Só enviam seus filhos para que possam frequentar a igreja. Então, John Balgui, ele diz o seguinte, olha, o pai que dá boas instruções ao filho e, ao mesmo tempo, lhe dá um mau exemplo, pode ser considerado como alguém que lhes oferece o alimento em uma das mãos e o veneno na outra. É algo para refletirmos muito, como que muitos jovens e adolescentes estão se comportando neste momento. Nós precisamos fazer essa avaliação. Será que nós estamos oferecendo o alimento em uma das mãos e o veneno em outra das mãos? As crianças, elas só podem compreender Deus, elas só conseguem compreender o amor, a misericórdia, o perdão, a aceitação da verdade da palavra de Deus, uma vez que elas experimentam essas ações evidenciadas no relacionamento dentro de casa, particularmente dentro do lar. Então, as crianças, elas associam isso. Elas conhecem, elas recebem a indicação de onde que deve ser o caminho, mas, na verdade, elas não conseguem ver os seus pais e os seus responsáveis seguindo ou vivendo plenamente esse caminho. Então, um dos primeiros princípios que nós podemos aqui perceber, princípios pautados na palavra de Deus, é que, em primeiro lugar, os pais devem ter a comunhão com Deus. A semana que vem nós vamos falar sobre esse tema. Como os pais veem a Deus determina a maneira que criam os filhos. Então, a nossa visão de Deus, a nossa atitude de segui-lo vai, na verdade, conduzir os nossos filhos. E uma segunda colocação, que a Bíblia coloca a responsabilidade pelo treinamento espiritual dos filhos diretamente sobre os pais. Então, está sobre a responsabilidade nossa como pais,
né? Nós somos hoje muito abençoados. Nós temos escolas cristãs, nós temos muitas igrejas com tantas temáticas, com tantas ações, escolas cristãs, né? Nós temos tantos departamentos, Ministério Infantil, de adolescente, e tantas ações, PGMs, essa visão da igreja multiplicadora, na questão do cuidado, da mentoria. Então, nós temos hoje uma diversidade de, vamos dizer assim, de capacidade de treinamento para essa geração. Mas, na verdade, e tem outras instituições, algumas atividades cristãs, mas, na verdade, o círculo familiar, isto é, a vivência nossa, eu falei isso hoje na nossa chamada para esse programa agora à tarde. Veja só, meus queridos, o círculo familiar, ele é o condutor supremo das Escrituras Sagradas. Ele é o condutor supremo do cristianismo. Ele é o condutor, a nossa casa é a ponte, é esse condutor supremo onde nós podemos conhecer e ensinar e viver sobre Deus e ensinar para os nossos filhos. Isso significa que nós devemos conduzir tudo que nós fazemos dentro da nossa casa, todas as ações diárias que a família está vivendo com um toque divino, com um toque da presença de Deus. Isso vai fazer com que, quando os pais oram, os filhos podem realmente aceitar, os filhos podem viver de tal maneira, com uma segurança, vivendo esse amor de uma forma tão natural como tão natural como o nascer do sol todos os dias. Então, aí uma responsabilidade muito grande para nós. Deus ordenou que o lar fosse a instituição que as crianças pudessem ser educadas no caminho que elas devem seguir, né? Deus não esperou que a igreja, que a escola, o pregador, que qualquer outra instituição fizesse isso. Os pais não podem colocar essa responsabilidade nas instituições quando os seus filhos se desviam, né? Nós temos essa passagem bíblica que nós acabamos de falar sobre Deuteronômio, onde nós precisamos, como pais, amar, guardar essas palavras dentro do nosso coração, né? E essas palavras guardadas no nosso coração geram em nós o amor de Deus para buscar, para conhecer, mostrar e seguir o caminho de Deus. Não somente só conhecer e mostrar, mas viver, para que as crianças, para que os nossos pequenos possam ver Deus em cada rotina, em cada ação dentro da nossa casa, em cada momento. E eles têm uma percepção muito, muito, muito clara nas nossas ações. Eles têm uma percepção de associação, aquilo que são as escrituras sagradas e aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que ele está vivendo dentro do lar, dentro da casa. Os pais, na verdade, eles têm a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento do seu filho como um cirurgião. Assim como o cirurgião aplica aquele bisturi que realmente vai cortar, vai ensinar, existe também essa necessidade desta orientação cirúrgica, deste ensino cirúrgico na vida dos nossos filhos, né? Então, o desenvolvimento espiritual começa dentro de casa, não na igreja, não numa escola cristã, não em qualquer outra instituição, não no PGM, no PGMI, começa dentro de casa, né? Por mais que a gente sabe que a igreja cuida da criança em todos os sentidos, né? Se não houver encorajamento dentro de casa, todo o esforço fica perdido. Esse encorajamento precisa acontecer dentro de casa, né? Principalmente, né, quando os pais conhecem a Deus. Nós temos casos de filhos que conhecem a Deus e que vão para as suas casas e que Deus usa eles como meio de transformação para as suas casas, né? Eu acredito que esse é um milagre muito grande de Deus.
é uma ação muito grande, porque, na verdade, o milagre da salvação é o maior de todos. Deus usa filhos, crianças, para que possam conduzir os seus pais até Deus. Mas quando quando a criança vai para uma atividade ou um projeto onde são alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas dentro da nossa casa, as nossas crianças, nos pais que já são crentes, já são discípulos de Jesus, precisam ser realmente saber do seu posicionamento, da privilégio que é de ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Um pastor chamado Richard Baxter, ele estava com dificuldades com a sua igreja, e ele clamava a Deus, porque tinha poucas pessoas participando. Ele clamava, teve um dia, ele até registrou, escreveu isso no seu livro, ele disse que ele se jogou no chão do escritório dele e pedindo para Deus, olha, Senhor, ou faz alguma coisa, porque senão eu vou morrer, eu não vou conseguir viver diante dessa situação, quero um reavivamento da minha comunidade de fé, dessa igreja. Então, ele disse que escutou Deus falar para ele, falou assim, pois então, você está trabalhando no lugar errado, porque o avivamento começa, o reavivamento, o fortalecimento espiritual começa dentro da casa. Então, ele saiu de casa em casa, ensinando os pais a declararem a Deus e estabelecendo ali uma adoração que começa na sua vida doméstica. Ele disse que houve um avivamento muito grande na sua igreja, porque começou dentro de casa, né? Então, é assim, Deus coloca para os pais essa responsabilidade de ensinar, né? E que o Senhor nos dê condições para que a gente tenha essa autoridade, mas acima de tudo, para que possa ter essa autoridade, é simplesmente guardar a palavra de Deus no nosso coração, viver, amar, seguir. Então, essas são duas que eu gostaria de ter compartilhado com vocês aqui, né? Os pais precisam ter comunhão com Deus e é de responsabilidade dos pais esse treinamento, essa capacitação para que os filhos possam conhecer cada vez mais ao Senhor Deus. Amém. Amém. 3h33 no horário de Brasília, 3h33. Mais uma vez, você que está ouvindo a gente pelo aplicativo, pelo site, compartilhe o link aí, chame mais alguém para baixar o aplicativo. Quem está assistindo pelo YouTube, compartilhe também nossa live, manda nos grupos de WhatsApp aí, pessoal da sua igreja, da sua família, para acompanhar esse assunto que é importantíssimo aqui, que os filhos precisam de Deus, tá bom? Os filhos precisam de Deus. Agora, irmã Márcia, como que deve ser a instrução dos pais aos filhos para os levarem a Deus? Muito bem, Nayan, é o seguinte, a instrução espiritual, religiosa, ela deve continuar pela palavra e pelo exemplo o tempo todo, assim como registrado em Deuteronômio, né? Não se trata aí de uma atividade ocasional, como eu já compartilhei, seja no devocional do manancial, ou meio-dia, na oração, né? Mas porque, na verdade, os nossos filhos, eles podem reagir de uma forma negativa se essas ações forem praticadas em momentos pontuais, seja na manhã de domingo, no culto doméstico, quando está na igreja. Então, os nossos jovens, adolescentes, crianças, juniores, eles, na verdade, reagem de uma forma negativa quando eles veem essa mudança de comportamento dos seus pais somente nesses períodos pontuais de estudo da palavra de Deus. Eu já falei que Deus dá uma sensibilidade muito grande para a criança e principalmente da presença dele, né, da presença de Deus na sua criação. E a criança, ela cresce espiritualmente quando seus pais associam Deus com a vida que rodeiam, isto é, na rotina de dentro da sua casa, né? E Deus encheu Deus encheu também as crianças de perguntas. Pesquisas dizem, não sei se Liz já está nesse tempo aí, mas
Dizem que a criança normal, ela faz, em média, até os seus 15 anos, 500 mil perguntas. 500 mil perguntas. Então, gente, se você tem filho pequeno, se prepara, Nayan, se prepare, porque até os 15 anos você vai ter 500 mil de oportunidades para responder a Liz sobre as perguntas do seu desenvolvimento, do mundo que ela vive, e todas elas, se você tiver esse amor de Deus no seu coração, palavra de Deus na sua mente, um coração ensinável, com certeza, você vai aproveitar todas as oportunidades, tanto na sua palavra quanto no seu exemplo, na sua maneira de ser, para compartilhar e praticamente fazer com que esse ensino de Deus, essa necessidade desta criança, da sua filha, ou de todos os filhos dos nossos queridos ouvintes, sejam supridos. Sejam suprida. É uma necessidade de Deus. Existe essa necessidade de Deus em cada ser humano. E quando nós temos a oportunidade de responder às crianças às suas indagações, é a mesma forma como que Pedro, eu disse que o discurso de Pedro lá no Pentecostes foi um discurso, olha, pedagogicamente correto, usou toda a metodologia, porque ele respondeu uma indagação, uma necessidade do povo. O que é que está acontecendo aqui? Então, Pedro vai e expõe aquele sermão, onde muitas pessoas conheceram a Jesus e o seu nome foi levado, o evangelho foi levado aos 4 cantos do mundo. Então, nós podemos aproveitar essa oportunidade, termos 500 mil temos 500 mil de oportunidades para ensinar as verdades de Deus, para falar sobre Deus. Bom, agora eu quero compartilhar com vocês aqui, Nayan, como eu disse no início, eu quero compartilhar de uma forma muito rápida aqui, eu vou ler 3 parábolas. E eu gostaria que os nossos queridos ouvintes prestassem atenção nessas 3 parábolas e nos respondesse aqui, tanto no chat, pode ser do YouTube, pode ser no canal ali de comunicação do WhatsApp da R316, respondem para nós qual foi a melhor metodologia de levar a criança até Deus. E você pode também esclarecer o porquê que essa é a melhor. Bom, eu vou começar aqui falando sobre a primeira parábola. Bom, eu preciso também explicar porque parábola é um método como nós podemos também transmitir as verdades do reino, né? Jesus usou muito sobre isso, as parábolas, e as parábolas podem trazer conhecimento clássico. Bom, a primeira parábola diz assim: tomei uma criança pela mão a fim de andarmos juntas pelo caminho. Eu deveria levá-la ao Pai. Então, todas as parábolas têm essa missão, levá-la ao Pai. A tarefa me amedrontou, tão terrível me pareceu essa responsabilidade. Falei então com a criança apenas sobre o pai. Pintei a severidade do pai, caso ela o desagradasse. Andamos sob as árvores altas e disse que o pai tinha o poder para derrubá-las num minuto com seus poderosos raios. Andamos ao sol e lhe falei sobre a grandeza do Pai, que fez o sol ardente, esplendoroso. Ao cair da tarde, um dia, encontramos com o Pai. A criança se escondeu por trás de mim, tinha medo e não queria olhar para aquela face tão cheia de amor. Ela lembrou-se da minha descrição. Não quis colocar a sua mãozinha na mão do Pai. Fiquei entre a criança e o pai e refleti. Eu tinha sido tão séria. A segunda parábola. Tomei uma criança pela mão. Eu deveria levá-la ao pai. Senti-me esmagada pela multidão das coisas que eu deveria ensiná-la. Não nos demoramos, corremos todo o caminho. No minuto, comparávamos as folhas das árvores e o seguinte examinávamos o ninho do pássaro. Enquanto a criança me fazia perguntas a respeito, eu a empurrava para caçar uma borboleta. Se por acaso
adormecia, eu a despertava, a fim de que não perdesse nada. Eu queria que ela visse tudo. Falamos do pai muitas vezes e rapidamente. Derramei em seus ouvidos todas as histórias que ela deveria saber, mas em diversas ocasiões fomos interrompidas pelo sopro do vento, do qual deveríamos falar, pelo surgir das estrelas que teríamos que estudar, pelo riacho murmurante que precisávamos acompanhar até sua fonte. Então, ao cair do dia, encontramos o pai. A criança olhou de relance. O pai estendeu-lhe a mão, mas ela não se interessou bastante para tomá-la. Pontos febris queimavam em seu rosto. Ela caiu exausta no chão e adormeceu. Eu estava de novo entre a criança e o pai e refleti. Eu lhes ensinara tantas coisas. Terceira e última parábola. Tomei uma criança pela mão para levá-la ao pai. Meu coração estava cheio de gratidão e alegre pelo privilégio. Andamos devagar. Moderei meus passos pelos dela. Falamos das coisas que a criança ia notando. Às vezes, era um pássaro. Observamos quando construía seu ninho e vimos os ovos que nele depositava. Conversamos depois sobre os cuidados que ele tinha com os filhotes. Outras vezes, apanhávamos as flores do pai e acariciávamos as pétalas macias, apreciando suas lindas cores. Com frequência, contava histórias do pai. Eu as contava e a criança para mim. Nós contávamos uma para outra as histórias. De tempo em tempo parávamos, encostávamos nas árvores do pai e deixando que o ar nos refrescasse o rosto, sem falar nada. Então, no final do dia, encontramos o pai. Os olhos da criança brilharam. Ela olhou com amor, confiança e alegria para a face do pai, colocando a sua mão na mão dele. Naquele momento, eu fui esquecida. Eu me alegrei. Estavam a criança e o pai. Nós podemos perceber aqui, Nayan, mediante essas 3 parábolas, né? E aí, você, nosso querido ouvinte, pode compartilhar qual dessas parábolas você e por que as 2 primeiras falharam e a terceira foi a abordagem bem-sucedida. Qual é a diferença das 2 primeiras para a terceira? Né? Então, se você quiser compartilhar aqui, compartilhe, quer compartilhar no WhatsApp, mas nós podemos perceber aqui a beleza do viver. As 2 primeiras parábolas foram histórias contadas de uma forma muito rápida, falando do poder, da criação, mas a criança praticamente não viveu. Quem estava com ela pelas mãos, ela não sentiu a presença do pai na vida dela. Na terceira parábola, nós podemos experimentar que, desde o início, era uma alegria, que responsabilidade, que privilégio, né? É diferente. O coração estava cheio. Tomei a criança pela mão, mas meu coração estava cheio de gratidão e alegre pelo privilégio. Então, como que estão os nossos corações? Então, como pais, como está o nosso coração em olhar para essa responsabilidade, por esse privilégio, essa gratidão de ensinar aos nossos filhos sobre Deus, é nesse ponto, é nesse momento onde eles vão encontrar, onde eles vão se apresentar diante de Deus. E aí vai ficar somente a criança e o pai, e nós teremos a nossa missão cumprida. Coisa boa.
Ó, 3h45 aqui no horário de Brasília. Antes de ir para a nossa conclusão aqui do nosso papo, né, os filhos precisam de Deus, eu quero registrar aqui a participação da nossa turma pelo WhatsApp. Tá chegando aqui a irmã Sheila Rezende, né? Colocou assim: boa tarde, Nayan, professora Márcia, graças e paz. Uma maravilha esse assunto, muito relevante. Estou aqui fazendo merenda e ouvindo a rede. O Fabrício está ajudando o pai dele a ganhar café. Estamos em colheita do café. Forte abraço. Valeu, Sheila. Abraço para você, para o Fabricinho também, para o seu esposo. Tá lá apanhando café. Isso aí. Muito bem. Trabalho em família. Deus abençoe vocês. Tem Que também lindo. aqui, irmã Márcia, o pastor Hugo Eduardo Montes, lá da Cristolândia do Distrito Federal, mandando um abraço para você aqui, ó. Um abraço fraternal para minha irmã e amiga Márcia. Pastor Hugo Poxa da Cristolândia. vida. Isso, pastor Hugo. Um abraço, pastor Hugo. Que Deus abençoe sua vida. O Eduardo, né? É um amigo nosso. Que maravilha. A irmã Maria Araújo também está lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro. E também, ó, recebemos mensagens da nossa irmãzinha Vanderleia. Tarde linda e abençoada. Pastor Nayan, missionária Márcia. Que linda mensagem. O avivamento começa em casa, na família. Beijos no coração. É isso aí, Vandeca. Beijão, minha irmã. Abraço, minha querida. Vandeca está lá em Curitiba. É Curitiba? É mesmo? Está em Curitiba, isso mesmo. Um abraço, minha querida. Deve estar passando frio lá agora também. Sair do Nordeste, quente para Dedéu lá em Bacabal, deve ir para Curitiba. É uma mudança drástica aí. Ó, quem mais está aqui comigo? A turma boa que está chegando aqui, se sintonizando agora pelo aplicativo, também pelo site. Tem gente chegando da cidade de São Paulo, capital. Tem gente de Recife, Pernambuco, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Timbaúba, Pernambuco, Itaperuna, no Rio de Janeiro, Coimbra, Minas Gerais, Itabaiana, Sergipe, Águas Lindas de Goiás, lá no estado do Goiás. Tem também o pessoal lá de Fortaleza, no Ceará, Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, Manaus, Amazonas, e aí, gente fora do Brasil também, nos Estados Unidos, na Bélgica e na Alemanha, ouvindo a 316 agora. Brigadão pela companhia de vocês, tá? Bom, vamos lá, 3h48, seguindo, né, e fechando, na verdade, essa nossa série, Necessidades Básicas da Criança, com o tema Os Filhos Precisam de Deus hoje. Queria que você concluísse para a gente esse papo. Que recado você pode deixar nessa parte final aí para todas as famílias e de forma especial para os pais, irmã Márcia? Maravilha, Nayan. Olha, é um privilégio compartilhar sobre esse tema. E hoje, dia 15 de maio, é o Dia da Família, né? E queremos, assim, louvar a Deus. Nós estamos em plena campanha de 31 dias de oração pela família. Os devocionais do Manancial têm também direcionado o relacionamento com Deus para que possam realmente, independente dos papéis a qual nós estamos exercendo, mas que nosso coração esteja cheio dele para alcançar as nossas famílias. Bom, Deus está no negócio de abençoar as famílias, né? E Ele tem um propósito, um plano para elas, e Ele quer usar cada um de nós. E nós sabemos que se tem dentro da sua casa ecos de portas batidas, vozes gritando, né? Tocando aí, gritando nos seus ouvidos, talvez essa verdade possa ser difícil para você. Mas as famílias, elas trazem problema, desafio, crise, mágoa. Mas mesmo assim, a família ainda é o plano de Deus. É a ideia de Deus. E a gente sabe que o inimigo, ele está ao derredor, ele quer destruir as nossas famílias, e ele quer trabalhar, e ele trabalha em todos os ângulos, em todos os cantos para que isso aconteça. Mas Deus está chamando você para liderar a sua família em amor e por amor. Então, ore, faça a coisa certa. Nenhum outro lugar nessa vida você vai encontrar uma maior satisfação e amor
do que dentro do coração da sua família. Então, vale a pena buscar, vale a pena lutar pela sua casa, pela sua família. Não desista dos seus filhos, não desista do seu cônjuge. Vai atrás dele com amor, com a graça, com misericórdia, com a mesma graça e misericórdia que Deus busca a você, né? E que nós possamos, assim, colocarmos a base nossa da fundação seja o Senhor Jesus, seja os princípios da palavra de Deus. A gente sabe lá em Mateus capítulo 7, os versículos 24 a 27, nós vemos aí que o Senhor Jesus ensina que a nossa casa precisa estar alicerçada na rocha que é Cristo, porque as tempestades elas virão. E se você não passou ainda, acredite, ela vai chegar. Não importa quantos versículos você já memorizou, quanto de dízimo você já entregou, quanto tempo você tenha servido a sua igreja, ou quanto tempo você passa em oração. A chuva, ela, na verdade, a gente sabe que cai para o justo e para o injusto. Jesus é a única fundação que pode proteger a sua vida, como líder da sua casa. Jesus é a única fundação que pode proteger a sua casa, o seu casamento, a sua família contra as marés que são inevitáveis. Nenhuma outra fundação vai ficar de pé, somente Jesus. Então, por isso, é importante estabelecer profundamente, continuamente e firmemente a sua fé no seu papel de líder da sua família. Eu não sei qual é o papel que você desempenha, mas coloque o seu amor, a sua fé pautado na fundação que é Cristo. Que você possa transmitir esse legado de fé para a sua família. A única maneira que nós podemos fazer isso é construir a nossa fundação em Jesus. Isso significa que muitas das informações que você vai ter, talvez você recebeu um laudo do médico dizendo que o câncer está voltando, talvez a sua filha adolescente foge, ou você encontra pornografia no computador. Você pode acreditar que quando as tempestades acabar, a sua casa vai ficar de pé, se a fundação for Jesus. E quando você acha que talvez não pode amar o seu esposo que falhou, a mãe que talvez abusou o filho, ou o filho que roubou o dinheiro, lembre-se da rocha a qual você constrói a sua casa, que é Jesus. Ela é mais forte do que o pecado. Essa rocha é mais forte do que a rebelião. Essa rocha é mais forte do que a iniquidade. E essa rocha é mais forte do que o vício. Então, a gente sabe que construir castelos de areia são fáceis de construir, porque, na verdade, nós estamos num ambiente divertido, né? O sol brilha, o clima é perfeito, a gente percebe aquela brisa que bate nas nossas costas, porque você está num ambiente, você está na praia. Mas construir casas de tijolo leva sangue, suor e lágrimas. Então, e leva muito mais tempo. Pelo contrário dos castelos que são feitos de areia. Então, pense na fundação que você está construindo a sua família. Pense nas necessidades dos seus filhos. Quando a sua fé estiver segura em Jesus, você vai aprender a amar com o amor incondicional de Deus. Você vai perdoar a traição, você pode deixar a ofensa passar, você permanece quando o seu filho diz que lhe odeia, você continua acreditando que Deus vai trazer vida quando tudo ao seu redor estiver desmoronando. Então, faça isso, construa uma fundação forte, desligue as distrações desse mundo, desligue o celular, a internet, o computador, a TV, as pessoas com pensamento negativo, sintonize nas coisas certas, passe tempo em oração, medite na palavra de Deus, permita que o Espírito Santo fale, se mova na sua vida, vá para a igreja, nós já falamos sobre isso, né? Não basta você conhecer, mostrar, mas vá, siga firme, vá junto. Então faça essas coisas, que quando a maré estiver chegando, pois essa é a única maneira
pela qual a sua família vai permanecer de pé. Essa é a única maneira, ter a fundação baseada, pautada em Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família, e que Deus continue te fortalecendo, te dando graça, enchendo seu coração com o seu amor para vencer todos esses desafios. E lembre-se, coloque a sua casa na rocha que é Cristo, porque ela vai permanecer de pé. Amém? Amém, amém. 3h56 no horário de Brasília. Então fechamos a nossa série das necessidades básicas, né, da criança. Mas semana que vem, repete pra gente já o tema aí, que a senhora já deu spoiler pra gente no início. Isso. A semana que vem nós vamos falar sobre um tema, a maneira como os pais veem Deus determina a criação dos seus filhos. Nós vamos trabalhar sobre essa abordagem pautada já naquilo que nós já concluímos hoje, falando que a Bíblia, na verdade, ela não existe, não contém muitas informações falando sobre a criança, mas sim dos relacionamentos entre pais e filhos, né? Então, essa maneira como os pais veem a Deus vai refletir na criação dos filhos. Então, como é que nós estamos vendo a Deus? Quais são as ações que nós estamos refletindo na criação dos nossos filhos, talvez até de forma inconsciente, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Maravilha. Então, vamos nos encontrar na semana que vem. Vai ser bênção mais uma vez. Missionária, obrigado, tá bom? Obrigadão de coração. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus continue te usando. Um bom restante de semana aí para você. Né, e a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira, tá bom? Amém, Nayan. Obrigada. Que Deus abençoe você, sua casa, e também abençoe todas as nossas famílias da qual estão ouvindo aqui e que também ouvirão depois este programa. Deus abençoe. Grande abraço. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.